Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já sentiu um peso na alma que não sabe explicar? Como se algo te travasse por dentro, mesmo quando tudo ao redor parece estar bem. Já tentou sorrir por fora, mas por dentro o coração chora em silêncio? Se sim, fique comigo, porque o Salmo 32 foi escrito exatamente para momentos como esse. Ele é um convite à cura interior, à libertação espiritual e à verdadeira intimidade com Deus. Oremos juntos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine nosso coração agora. Traz conhecimento do alto, cura interior e sensibilidade à Tua voz. Que possamos ser conduzidos à Tua presença com humildade, reconhecendo nossas falhas e recebendo Teu amor incondicional. Livra-nos da culpa escondida e nos revela o Teu propósito através desse salmo. Seja nosso esconderijo, nossa proteção e a nossa paz. Amém. O Salmo 32 foi escrito por Davi, sim, aquele mesmo que venceu gigantes, mas também enfrentou gigantes dentro de si. Após ter pecado gravemente e sentido na pele o peso da culpa, ele descobriu algo precioso: o perdão de Deus é a fonte da verdadeira alegria. Ele compôs esse salmo como um cântico de sabedoria, revelando o que aprendeu após um período de silêncio amargo e dor na alma. Este salmo não é apenas poesia. É um testemunho vivo de restauração. Davi não fala de um Deus distante, mas de um Pai que disciplina com amor, que cura com misericórdia, que transforma o abatido em adorador. E mais, ele nos ensina que esconder nossas falhas não nos protege, só nos adoece. Mas quando trazemos à luz o que está escondido, Deus transforma a vergonha em louvor. Por isso, se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Salmo 32, versículo 1: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ah, como é preciosa essa bem-aventurança! Davi começa com uma declaração que deveria ecoar no coração de todos nós: a verdadeira felicidade não está no sucesso, na fama, nem nas conquistas materiais, mas no perdão divino. Quem já provou da graça de Deus sabe, não há tesouro mais libertador do que ter o peso do pecado retirado dos ombros. É a leveza da alma que passou pelo quebrantamento e foi curada pela misericórdia divina. Quando confessamos de verdade, somos lavados não só no espírito, mas também no coração. A transparência espiritual, irmãos e irmãs, é o primeiro passo para essa paz interior. Enquanto tentamos esconder o que está ferido, a cura não alcança. Mas quando abrimos nossa alma diante de Deus com sinceridade, algo sobrenatural acontece e Ele cobre o pecado. Não com vergonha, mas com amor. Ele não expõe para nos humilhar, mas cobre para nos restaurar. É como um pai que, mesmo vendo a sujeira do filho, corre para abraçá-lo e limpá-lo com ternura. Quantas vezes achamos que Deus vai se afastar se Ele souber o que realmente está dentro de nós? Como se houvesse algo que Ele já não soubesse. Mas aqui está o mistério glorioso: Deus não apenas sabe, Ele quer transformar. Ele conhece nossas falhas mais profundas, e ainda assim nos chama de bem-aventurados quando nos rendemos ao perdão. O segredo da felicidade, portanto, não está em parecer forte, mas em ser sincero. E talvez você esteja aí, tentando manter tudo sob controle. Mas o controle cansa, não é? O coração pesa, a mente se agita, a alma chora em silêncio. Davi também tentou esse caminho e viu que não leva a lugar algum. A verdadeira libertação espiritual começa quando deixamos de lutar com Deus e passamos a nos entregar. É no altar da rendição que encontramos a paz que o mundo não pode dar. Então, hoje, Deus te chama para tirar as máscaras, soltar o fardo e viver essa bem-aventurança. Se há um segredo espiritual nesse versículo, é este: o perdão não é apenas um ato de Deus, é um estado de alma. Quando você é perdoado, você é transformado. E essa transformação abre as portas para a intimidade com Deus, para uma caminhada onde a culpa dá lugar à cura emocional e a alma encontra finalmente descanso. Salmo 32, versículo 13: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi descreve aqui algo que muitos de nós já sentimos: o peso esmagador de guardar a culpa no silêncio. Não é só um fardo espiritual, é uma dor que ecoa no corpo, nas emoções, nos pensamentos. Quando o pecado é escondido,
Ele cria raízes e começa a corroer de dentro para fora. O corpo enfraquece, as noites são longas e os dias, vazios. É como se a alma gritasse por socorro, mas a boca permanecesse fechada. O silêncio, nesse caso, não é prudência, é prisão. Há uma conexão profunda entre a saúde da alma e a transparência do coração. Quantas doenças emocionais nascem da culpa não tratada? Quantas crises de ansiedade? Quantas noites sem paz? Quantas decisões erradas são fruto desse esconderijo sombrio chamado negação? O salmista não diz apenas que sentia tristeza. Ele fala em gemidos constantes, em ossos que envelhecem, imagens fortes para descrever o sofrimento interno de quem tenta viver sem confissão. E veja, Deus não está indiferente a esse sofrimento. Quando Ele permite que sintamos o peso do erro, não é para nos destruir, mas para nos despertar. A disciplina de Deus começa aí, no incômodo que não nos deixa em paz até buscarmos o perdão. O silêncio de Davi não trouxe consolo, trouxe desgaste. Porque toda a culpa guardada tenta nos convencer de que estamos sozinhos, que não há mais esperança. Mas há. E ela começa quando abrimos a boca e o coração diante do Pai. Talvez você esteja passando exatamente por esse estágio, tentando seguir com a vida enquanto algo te prende por dentro, tentando mostrar força, mas lutando contra pensamentos que insistem em te lembrar do passado, ou até mesmo se perguntando se ainda há chance de ser restaurado. Irmão, irmã, o Espírito Santo está te visitando agora, não com acusação, mas com um chamado à cura. Ele quer te tirar desse silêncio pesado e te conduzir ao alívio do arrependimento sincero. Davi aprendeu da forma mais difícil que esconder o pecado é como prender o ar nos pulmões, chega uma hora que sufoca. Mas a boa notícia é que Deus não nos chamou para viver assim. Ele é especialista em curar o que está escondido, em libertar da culpa aqueles que se acham sem saída. E se você continuar comigo até o final deste vídeo, vai descobrir um segredo espiritual escondido nesse salmo que vai mudar sua forma de orar e enxergar a si mesmo diante de Deus. Salmo 32, versículo 5: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Esse versículo é um ponto de virada. É quando Davi, depois de tanto sofrimento interior, toma a decisão mais libertadora de sua vida: confessar. Não para se livrar de uma punição, mas para ser curado. A confissão aqui não é um ritual vazio, mas um clamor da alma por libertação espiritual. Davi se desnuda diante de Deus sem máscaras, sem justificativas, sem defesas. Ele entende que não precisa mais esconder o que Deus já vê. E é aí que a cura começa. A confissão sincera quebra cadeias invisíveis. Ela não apenas muda o estado da alma, mas abre as comportas da misericórdia divina. Deus não está à procura de palavras ensaiadas, mas de corações quebrantados. E quando a verdade no altar, a graça em resposta. Observe, Davi não diz que fez sacrifícios ou penitências. Ele apenas confessou e Deus perdoou. Isso é poderoso, porque revela um Pai que responde ao arrependimento com abraço, não com condenação. Muitos pensam que confissão é sinal de fraqueza, mas na verdade, é o ato mais corajoso que um filho de Deus pode fazer. Expor a ferida diante do Pai é confiar que Ele sabe curar. Não é fácil dizer eu pequei, mas é libertador. A confissão não é o fim da história, é o recomeço. É quando o céu se abre sobre quem reconhece que precisa de ajuda. Quando abrimos a boca com sinceridade, Deus abre o coração dele com misericórdia. E aqui está uma verdade para guardar: Deus nunca despreza quem confessa. O inimigo tenta nos calar com culpa, mas o Espírito Santo nos convida à transparência espiritual. É nesse lugar de rendição que o peso da alma se transforma em leveza. O pecado, que antes era uma prisão, se torna um testemunho de graça. E o que era culpa escondida, vira louvor público. Não há condenação para quem se volta ao Pai com sinceridade. Se hoje você sente que precisa confessar algo, faça isso. Não carregue mais o que Deus quer tirar de você. Ore, abra o coração. Fale com Deus como quem fala com um pai. A confissão é a chave que abre a porta da cura emocional. E se há algo que o Salmo 32 nos ensina, é que a libertação espiritual começa no momento em que decidimos parar de esconder e começar a confiar. Salmo 32, versículo 4: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Esse versículo revela algo profundo.
Ao mesmo tempo, desconfortável, a mão de Deus pesava sobre Davi. Mas por quê? Porque Deus é Pai. E como todo pai amoroso, Ele corrige os filhos que ama. A disciplina divina não é para nos destruir, mas para nos resgatar. O peso que Davi sentiu não era condenação, era a insistência do céu para trazê-lo de volta. Deus não desistiu dele, nem mesmo quando ele tentou viver como se nada estivesse errado. A mão de Deus pesa quando estamos fora do caminho, porque o amor dele é zeloso. Ele não nos permite ficar em paz enquanto nos afastamos da presença. É como se o Espírito Santo gritasse em silêncio dentro de nós: volta. E quando o coração começa a endurecer, ele aperta, não para esmagar, mas para quebrar a resistência. O incômodo espiritual que sentimos em certas fases da vida é, na verdade, uma bênção disfarçada. É Deus nos chamando de volta. A disciplina nos ensina mais sobre a graça do que a própria bonança. Ela revela que Deus se importa. Ele poderia deixar Davi seguir no erro. Mas não deixou. Ele poderia ficar em silêncio. Mas pesou a mão. Porque o amor corrige. E a maior tragédia não é ser disciplinado por Deus, mas ser ignorado por ele. O peso da mão divina foi o empurrão que Davi precisava para cair de joelhos e voltar ao caminho da intimidade com o Pai. Muitos confundem a disciplina com rejeição. Pensam: se estou sofrendo, é porque Deus me abandonou. Mas é o contrário. Se Ele está te corrigindo, é porque ainda te quer por perto. A sequidão da alma é o alarme da graça. É o céu dizendo: não quero te perder. Por isso, não despreze o incômodo espiritual. Não ignore esse aperto no peito, essa inquietação no coração. É Deus te chamando para um novo tempo de restauração. Se hoje você sente que algo pesa sobre você, não fuja. Pergunte: Senhor, o que queres me ensinar com isso? A disciplina não é fim de linha, é ponto de retorno. E quando entendemos isso, passamos a enxergar a correção divina como cuidado, e não como castigo. Que nossos olhos espirituais se abram para discernir a mão de Deus não como inimiga, mas como a mão de um pai que não desiste de nos trazer de volta para perto dele. Salmo 32, versículo 7: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Depois do arrependimento, Davi experimenta uma virada gloriosa. O Deus que antes pesava a mão, agora o envolve com cânticos de livramento. É assim com todo aquele que se volta ao Senhor com sinceridade. A dor do passado não desaparece como mágica, mas é transformada. O coração que antes era apertado pela culpa, agora é abraçado pela graça. Deus não só perdoa, Ele protege. Não apenas apaga o erro, Ele cria uma nova história a partir dele. O esconderijo de Deus não é um lugar físico. É um estado espiritual de quem encontra refúgio no amor incondicional do Pai. Não importa o que está acontecendo ao redor quando a alma está escondida em Deus, a paz no meio da tempestade. Davi entendeu isso. Ele não se refugia mais em desculpas, em força própria ou em máscaras religiosas. Agora, sua fortaleza é a presença divina. E essa presença o cerca com segurança emocional e espiritual. Há dias em que tudo parece desabar: contas, pressões, conflitos, medos. Mas quando você encontra seu esconderijo em Deus, essas coisas perdem o poder de te dominar. Você pode até senti-las, mas elas não te paralisam. Porque quem vive coberto pela misericórdia divina carrega dentro de si uma paz que o mundo não consegue explicar. O esconderijo espiritual é real. E está acessível por meio da transparência, do arrependimento e da comunhão. Deus não quer apenas te perdoar. Ele quer te guardar. Ele deseja te envolver em louvores, te preservar da angústia, te fortalecer quando tudo diz que você vai cair. Esse é o Deus de Davi e é o seu Deus também. O mesmo que pesava a mão com disciplina, agora levanta a mão com livramento. Ele transforma lamento em canção. Onde havia culpa, agora a adoração. Onde havia medo, agora a confiança. Onde havia queda, agora a cura. Então hoje, corra para esse esconderijo. Pare de lutar sozinho. Pare de fingir que está tudo bem. Deus quer ser o teu abrigo, tua segurança, teu socorro bem presente. Ele é especialista em cercar os que o buscam com canções de livramento. E mais, ele canta sobre você. Sim, o Pai canta esperança, canta promessa, canta amor. E enquanto o mundo grita confusão, Deus sussurra aqui: Filho. Vem se esconder em mim. Salmo 32, versículo 6. Sendo assim, todo aquele que é piedoso ore-te a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Davi nos mostra que a jornada do
Arrependimento não termina no perdão, mas segue rumo à restauração completa. É um processo sagrado, onde o pecador se torna adorador. Onde antes havia vergonha, agora há confiança. Onde o coração tremia de medo, agora pulsa de amor por Deus. A oração, que antes era pedido desesperado, agora se torna diálogo íntimo. O perdão abre portas para uma comunhão profunda e contínua com o Pai. Essa restauração não é superficial. Ela transforma desde as raízes. Deus não nos conserta por fora, Ele nos renova por dentro. O que Davi experimenta é mais que alívio emocional, é cura verdadeira. Ele volta a orar com liberdade, a adorar com intensidade, a viver com propósito. Não porque se tornou perfeito, mas porque foi restaurado. E essa restauração o faz buscar a Deus não apenas quando tudo desaba, mas todos os dias. Davi agora orienta os outros. Ore, é tempo de poder achar o Senhor. Ele não fala como quem julga, mas como quem foi alcançado. Porque quem foi restaurado sabe o valor da presença divina. Ele clama: busquem enquanto ainda há sensibilidade, enquanto o coração ainda sente, antes que as águas transbordem. É um convite urgente, um alerta cheio de compaixão. Deus não quer apenas limpar sua alma, Ele quer caminhar com você. A restauração espiritual nos reposiciona diante de Deus e diante da vida. O passado perdoado não é mais obstáculo, mas testemunho. A alma restaurada não vive mais sob culpa, mas sob graça. E isso nos torna mais humildes, mais gratos, mais cheios de esperança. Davi não quer apenas viver restaurado, ele quer ajudar outros a encontrar o mesmo caminho. É assim que a dor de ontem se torna ministério hoje. Se você hoje se sente quebrado, não pense que é o fim. Em Deus, cada queda pode ser o início de uma nova caminhada. O arrependimento sincero atrai o perdão. E o perdão abre caminho para a restauração. Não pare na culpa. Não se conforme com o remorso. Deus tem mais. Ele tem vida abundante, propósito renovado, alegria restaurada. Confie. Do erro pode nascer louvor. Da queda pode surgir um adorador mais forte e mais íntimo de Deus. Salmo 32, versículo 6. Sendo assim, todo aquele que é piedoso ore-te a tempo de te poder achar. Existe um tempo espiritual que não pode ser ignorado. Um tempo de sensibilidade, onde o coração ainda ouve, ainda sente, ainda se quebranta diante de Deus. Davi nos chama a buscar o Senhor nesse tempo. Não amanhã, não depois, mas agora. Porque o perigo não está apenas no pecado, está em perder a capacidade de sentir a presença de Deus. O coração endurecido já não ora mais com fervor. Já não chora mais no secreto. Já não se comove com o toque do Espírito. É por isso que ele diz: ore a tempo de poder achar. Porque há momentos em que, mesmo rodeados de vozes e promessas, o coração parece surdo. A alma, insensível. Quando ignoramos os toques suaves do Espírito, corremos o risco de nos afastar do esconderijo espiritual sem nem perceber. E quando as águas transbordam, já é tarde demais para construir um abrigo. Davi sabe o que é isso. Já viveu a dor de esperar demais. Por isso, hoje ele súplica: não espere. Buscar a Deus no tempo da sensibilidade é como guardar azeite antes da noite escura. É como cavar o poço antes da seca. A oração antecipada é um ato de sabedoria espiritual. Ela constrói em nós um refúgio antes da batalha. Quando chega o dia mau, e ele chega para todos, quem se preparou em oração não será abalado. Pode até balançar, mas permanece de pé. Porque está ancorado na presença. A oração contínua cria raízes na alma. Quantos vivem como se sempre houvesse tempo, como se o coração nunca endurecesse, mas a palavra nos alerta hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A oração não é só um recurso de emergência. É um estilo de vida. Uma forma de manter viva a chama da fé, a sensibilidade do Espírito, o alinhamento com os céus. Quem ora com constância não é surpreendido pela tempestade, está pronto para enfrentá-la. Hoje, o Espírito Santo está tocando corações. Talvez você sinta esse incômodo, essa saudade da presença, esse chamado suave. Não ignore. Esse é o tempo. Essa é a hora. Deus está disponível agora. E quanto mais você o busca nesse tempo de sensibilidade, mais ele se revela. Não é religiosidade, é intimidade. A oração é ponte, abrigo,
Luz. Então ore como quem precisa. Ore como quem ama. E você verá a diferença entre uma fé adormecida e uma vida desperta para Deus. Salmo 32 versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Há uma promessa profunda e paternal nesse versículo. Deus não apenas nos perdoa e restaura, Ele se compromete a nos guiar. O Senhor não nos deixa sozinhos. Depois da queda. Ele se aproxima, nos ensina a caminhar novamente e nos mostra o caminho certo. Isso traz uma segurança emocional que o mundo jamais poderá oferecer. É como ouvir do Pai: eu estou com você, passo a passo. Isso transforma a alma ansiosa em alma confiante. Davi sabia o que era viver inseguro, fugindo, escondido, sem saber em quem confiar. Mas depois da confissão e da restauração, ele experimenta uma nova realidade. Deus não é mais apenas um juiz justo, Ele é um Pai presente. E essa presença muda tudo. O medo cede lugar à fé. A culpa é substituída por confiança. Agora ele sabe que, mesmo sem saber para onde ir, há olhos divinos o guiando. E isso traz descanso à alma. Em tempos de crise, quando o chão some sob os pés, o que mais precisamos é de direção e estabilidade. O ser humano desmorona quando perde o senso de segurança. Mas Deus nos oferece mais que proteção, Ele oferece acompanhamento. A cada dia Ele diz: vou te instruir. Vou te ensinar. Eu mesmo vou guiar seus passos. E isso cura. Isso fortalece. Isso alinha o coração ao céu. Porque ser guiado por Deus é viver sob o olhar do Pai. A presença de Deus não é uma ideia abstrata, é uma realidade viva que alimenta o espírito. Quando buscamos essa presença todos os dias, o coração se torna estável mesmo nas incertezas. Não se trata de viver sem problemas, mas de ter paz no meio deles. A oração deixa de ser desespero e passa a ser relacionamento. A intimidade com Deus constrói alicerces internos que sustentam quando tudo externo balança. Você pode estar atravessando momentos de instabilidade emocional, medo, ansiedade, esgotamento. Mas Deus está oferecendo um caminho diferente. Um caminho de confiança, de sabedoria, de instrução divina. Ele quer te guiar com os olhos dele. Quer que você viva sensível à sua voz, atento à sua direção. Essa é a verdadeira segurança, saber que o Criador do Universo está te conduzindo. Então descanse. Você está sendo guiado por um Deus que não erra. Salmo 32 versículo 10 e 11. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. O Salmo 32 termina com um contraste claro e transformador. O ímpio, aquele que vive longe de Deus, escondido na culpa, experimenta dores profundas, vazios que nenhum prazer terreno consegue preencher. Mas o justo, aquele que se rendeu, confessou e foi restaurado, é cercado pela misericórdia divina. E essa misericórdia não apenas alivia, ela cerca, protege, sustenta e consola. Essa é a verdadeira liberdade, viver cercado pela graça. Davi começa esse salmo afundado na culpa, mas termina celebrando a alegria da restauração. Isso nos mostra que ninguém precisa ficar preso ao passado. Ninguém está longe demais para ser alcançado. A libertação espiritual é real. A cura emocional é possível. A restauração acontece quando a alma se rende e se desnuda diante de Deus. Quando trocamos o silêncio da dor pela confissão sincera, a paz interior volta a florescer. Esse salmo é um convite à transparência espiritual. É um chamado para parar de lutar com as próprias forças e se esconder na presença do Altíssimo. A disciplina de Deus não é castigo, é correção amorosa. Ele nos molda porque nos ama. Ele nos confronta porque nos quer inteiros. E quando respondemos com arrependimento genuíno, Ele responde com misericórdia abundante. Esse é o segredo espiritual que transforma orações em encontro. Queridos irmãos e irmãs, não vivam como se Deus fosse inacessível. Ele está perto. Ele vê o que ninguém vê, entende o que nem você consegue explicar, e ainda assim escolhe amar. O esconderijo espiritual que Davi encontrou está disponível hoje. Busque-o. Ore mesmo sem palavras. Derrame sua alma. E você descobrirá que a presença de Deus não é um prêmio para os fortes, mas um abrigo para os quebrantados. Concluímos este salmo com um apelo ao coração: escolha viver escondido em Deus. Faça da oração uma rotina. Permita que a presença dele seja o seu refúgio e não apenas o seu socorro de última hora. A verdadeira felicidade não está em ter uma vida perfeita, mas um coração em paz. E essa paz nasce do arrependimento,
floresce no perdão e se sustenta na comunhão com Deus. Que o Senhor te guie nessa jornada de volta para os braços do Pai. O Salmo 32 nos ensina que a verdadeira paz e felicidade não vem das circunstâncias externas, mas do perdão divino que restaura nossa alma. Quando nos arrependemos sinceramente e confessamos nossas falhas, rompemos as correntes da culpa que nos aprisionam e abrimos espaço para a libertação espiritual e a cura emocional. A disciplina de Deus, longe de ser um castigo, é uma expressão do seu amor misericordioso que nos corrige e nos guia para a vida plena. Vivemos num mundo cheio de ansiedade, medo e solidão, mas este salmo nos assegura que Deus está presente em cada momento, mesmo quando nos sentimos distantes. Ele é nosso esconderijo espiritual, nossa fortaleza, aquele que nos instrui e sustenta com seus olhos atentos e amorosos. Buscar a Deus enquanto nosso coração ainda está sensível é uma prática vital para manter a intimidade com Ele e a paz interior que só sua presença pode oferecer. Então, eu te convido a refletir como você tem lidado com sua culpa e suas falhas. Tem buscado a Deus com transparência e oração contínua? Que tal abrir seu coração agora mesmo e permitir que a misericórdia divina te envolva e transforme sua vida? Compartilhe nos comentários suas experiências, dúvidas ou insights, para que possamos crescer juntos nessa caminhada de fé. E se este conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar mais reflexões que edificam a alma. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.